Olá, aqui é o professor Roberto Monteiro, da disciplina de Resistência dos Materiais. Vamos analisar tensão e deformação em barra de seção variável. Vamos ver aqui um exemplo de uma barra de seção variável, conforme diz o enunciado. Considere a barra de aço, mostrada abaixo, que está submetida a uma força de tração P igual a 80.000 newtons. Determine a tensão normal máxima e o alongamento final da barra. Considere σE, tensão limite de escoamento, igual a 700 MPa. E E, o módulo de elasticidade do aço, igual a 200 GPa. Vamos observar que esta barra possui seção variável. Ela começa com uma seção cujo diâmetro é de 0,045 metro. Isso se estende por 0,30 metro, ou 30 centímetros. Existe um arco com um raio de concordância 0,006 metro para dar continuidade à barra com um diâmetro menor, de 0,03 metro. E esta seção menor se estende ao longo da barra, no intervalo de 0,80 metro ou 80 centímetros. Em seguida, uma nova concordância, para que a barra adquira novamente um diâmetro igual ao inicial, que é de 0,045 metro, onde em sua extremidade atua a força P, equilibrando então a barra. Como a barra possui seção variável, a cada mudança de seção ocorre uma concentração de tensões. E é exatamente isso que vai ser analisado para o que a questão pede. Lembrando, determine a tensão normal máxima e o alongamento final da barra. Ou seja, primeiro nós vamos determinar onde ocorre a tensão máxima. E em seguida iremos calcular qual é a variação do comprimento em cada um desses três trechos. E somando essas variações de comprimento, teremos o alongamento final da barra. As fórmulas para a solução do problema são as seguintes. Sigma máximo, tensão normal máxima, igual a Kt vezes P sobre A. Essa equação tem origem na fórmula tradicional do cálculo da tensão, que é força por área. No caso aqui, a força P é aquela força de 80.000 newton, e aqui temos a área que se refere à área da seção transversal, onde ocorre maior tensão. Esse Kt é uma espécie de fator de correção para o cálculo da tensão. Por quê? Porque como a barra possui seção variável, é necessário considerar esse Kt, que é um fator de concentração de tensão. Então ele vai ser obtido a partir de um diagrama que nós veremos mais adiante. O cálculo da variação total do comprimento da barra é feito pelo somatório das variações individuais do comprimento da barra. Cada variação individual é calculada pela força P vezes o comprimento no trecho, dividido pelo módulo de elasticidade do material, vezes a área daquela seção que está sendo analisada. Então faz-se esse cálculo para cada um dos três trechos considerados. O trecho inicial de maior seção, o trecho intermediário de seção menor e o outro trecho extremo com a mesma seção que a seção inicial. E aqui temos a fórmula da área do círculo, considerando que a barra tem seção circular, seja em qualquer trecho. Essa área é calculada por π vezes o diâmetro ao quadrado, aqui é um diâmetro genérico, serve para qualquer caso, dividido por 4. Então vamos analisar primeiro aqui a questão da tensão máxima. Observando a barra, nós temos aqui, nessa mudança de seção, como já foi dito antes, ocorre uma concentração de tensões. E essa concentração de tensões exige um cálculo específico que utiliza o fator de concentração de tensão Kt. Daí a fórmula para o cálculo da tensão máxima ser igual a Kt
fator de concentração de tensões, P, que é a força, e a área, no caso a área menor. Por que a área menor? Vamos considerar que a força P é a mesma. Em toda a barra, ela está em equilíbrio através da ação da força P para um lado, que é igual a P para o outro lado. Se a força que traciona a barra é a mesma, e considerando que tensão tem uma relação direta entre força e área, quanto menor a área, maior será a tensão. Portanto, a tensão máxima só pode ocorrer onde existe a menor área de seção transversal. Comparando, obviamente, aqui tem uma seção transversal maior do que no meio e do que na outra extremidade. Então, aqui eu vou trabalhar com esse diâmetro de 0,030 metro para poder calcular a tensão máxima, porque essa é a seção menor da barra. Para determinar KT, é necessário, primeiro, calcular a razão entre o diâmetro maior e o diâmetro menor da barra, ou seja, se nós temos aqui 0,045, que é a mesma medida dessa outra parte aqui, e temos 0,030 metro, dividindo essa medida maior, o diâmetro, pelo diâmetro menor, nós encontramos então o valor de 1,5, é adimensional. Fazendo um cálculo semelhante, porém agora utilizando o raio de concordância dividido pelo diâmetro menor, nós teremos 0,006 metro dividido por 0,030 e obtemos aqui 0,2. Então nós vamos agora consultar esse diagrama utilizando os valores de razão D maior sobre D menor. Veja que D maior, diâmetro maior, pelo diâmetro menor é igual a 1,5. Cada uma dessas curvas aqui representa uma razão de diâmetros. No nosso caso, 1,5 está aqui e ele se refere a essa curva. Essa curva ela continua aqui, olha, por toda a extensão do diagrama, abrangendo aqui os valores que eu posso usar para a razão R sobre D. Lembrando que o raio R de concordância sobre o diâmetro menor é 0,2. Então, cruzando a curva da razão entre o diâmetro maior e o diâmetro menor com o valor da razão entre raio de concordância e diâmetro menor, nós encontraremos no eixo vertical o valor de KT. Vamos ver como vai ficar isso ampliando um pouquinho mais a imagem. Podemos observar aqui no diagrama que a curva que se refere à razão D maior sobre D menor igual a 1,5 é essa curva aqui. Seguindo a linha que se refere a essa razão, nós encontramos aqui, cruzando no valor de 0,2, que é o valor referente a R sobre D, razão entre o raio de concordância e o diâmetro menor, de modo que a interseção entre a curva da razão 1,5, essa razão aqui, e a razão entre raio de concordância e o diâmetro menor, nós podemos a partir daqui puxar um eixo horizontal que vai encontrar o valor referente ao KT, fator de concentração de tensão. Observando aqui os valores, nós temos que aqui seria 1,4, existe uma divisão que seria de 1,45, aqui temos 1,5 e aqui teríamos 1,55, porque a divisão seguinte já é de 1,6. Então o valor do KT para nós, mais próximo possível dessa interseção, seria 1,55. A partir do valor de KT encontrado aqui no diagrama, nós podemos então usar esse valor junto com a força P de 80.000 Newton e a área da seção menor, a área referente a essa parte aqui da barra, que pode ser calculada pela fórmula normal da área do círculo, que é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Esse diâmetro aqui está em metro, o que resulta no valor de 7,06858 vezes 10 a menos 4 metro quadrado.
Utilizando KT, P e A na fórmula para o cálculo da tensão máxima, nós então passaremos ao resultado em que tensão máxima é igual a 1,55, que é o fator de concentração de tensões, 80.000 newton, a força P, e a área da seção circular, 7,06858 vezes 10 a menos 4, resolvendo, deu 175,424 vezes 10 elevado a 6 Pascal. 10 elevado a 6 é o mesmo que mega. Daí a resposta, então, é que a tensão máxima corresponde a 175,424 megapascal, que é menor do que 700 megapascal, que foi dado logo no início da questão como limite de escoamento. Portanto, significa que a barra suporta essa tensão sem chegar nem perto de deformar-se permanentemente, ou seja, de ultrapassar esse limite para entrar no regime plástico. Ela trabalha apenas no regime elástico. Vamos aqui ao cálculo do alongamento final da barra. Veja, para calcular alongamento final, como foi mostrado antes, basta fazer o somatório dos alongamentos individuais em cada um dos 3 trechos da barra. Os trechos de maior diâmetro têm a mesma seção, igual a 0,045 metro, tem a área maior, nesse caso, do que a outra área da seção menor, claro, igual a π vezes o diâmetro ao quadrado, que é 0,045 ao quadrado sobre 4. Isso vai resultar em 1,59043 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Ok. Significa que para calcular o ΔL maior, ou seja, a variação do comprimento do trecho de maior diâmetro, nós usamos a força, aqui P, 80.000 newton, vezes L, o comprimento do trecho, que é 0,30 metro, dividido pelo valor do módulo de elasticidade, que é 200 gigapascal, giga aqui é 10 elevado a 9, vezes a área da seção transversal de maior diâmetro, que foi calculado aqui, que é 1,59043 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Resolvendo isso aqui, temos a variação do comprimento no trecho de área maior, igual a 7,54513 vezes 10 a menos 5 metro. Lembrando que esse cálculo se refere à variação de comprimento no trecho que tem maior área. Então serve tanto para esse lado esquerdo, como também vai servir para o lado direito, porque ele tem a mesma seção, o mesmo comprimento e o mesmo material. Então o ΔL daqui é o mesmo ΔL do lado esquerdo. Já o cálculo do ΔL menor, ou seja, a variação do comprimento no trecho de menor seção, nós temos que esse ΔL vai ser igual a 80.000, que é a força P atuando em toda a barra, vezes o comprimento do trecho, que é 0,80 metro, dividido pelo módulo de elasticidade do material, que é 200 gigapascal, vezes a área da seção transversal do trecho de menor diâmetro. Essa área já foi calculada anteriormente. Eu vou voltar aqui, lembrando que aqui nós tínhamos o cálculo dessa área da seção de menor diâmetro. Então, usando a área que nós já temos, nós encontramos o resultado igual a 4,527076 vezes 10 a menos 4 metro. Lembrando que esse ΔL aqui serve para o trecho maior, ou seja, essa extremidade à esquerda e a extremidade à direita. E o outro ΔL se refere ao trecho intermediário. Somando-se os ΔLs do trecho à esquerda, é esse maior, do trecho intermediário, que é o menor, e repetindo novamente o trecho maior que fica à direita, esses 3 ΔLs somados vão resultar nesse valor de 6,036102 vezes 10 a menos 4 metro,
Então, essa aqui é a variação total do comprimento da barra, conforme a questão pede. Então, revisando rapidamente, só para lembrar alguns conceitos, nós começamos com a questão de determinar qual é a tensão máxima que ocorre nessa barra. A tensão máxima, obviamente, ocorre na área de menor seção, porque tensão é força por área, quanto menor a área, para uma mesma força, maior tensão. E aqui as fórmulas que nós utilizamos para o cálculo da tensão, considerando um fator de concentração de tensão e a força P sobre a área. Aqui o cálculo do alongamento final, que nada mais é do que a soma dos alongamentos individuais em cada trecho. O cálculo da área da seção circular, tanto para o trecho de maior diâmetro como de menor diâmetro, a fórmula é a mesma, só muda o D. Vimos que existe um diagrama que possibilita determinar o valor do fator de concentração de tensão, ou de tensões, tanto faz, considerando a razão entre diâmetro maior e diâmetro menor, assim como a razão entre o raio de concordância e o diâmetro menor. Esses valores foram usados aqui na consulta do diagrama e resultaram em um KT igual a 1,55, porque ele está após 1,5, mas antes de 1,6, então está aqui exatamente no meio. E usando esse KT igual a 1,55, pode-se calcular a tensão máxima, usando-se aí os valores que nós já temos de força e área. De modo que podemos inclusive comparar a tensão máxima que ocorre na barra com a tensão limite de escoamento do material. E concluímos que não há perigo da barra ultrapassar o limite da região elástica, porque trabalha bem abaixo dessa tensão limite de escoamento. E vimos ainda há pouco a conclusão da solução do problema através do cálculo das variações de comprimento individuais, que, somadas, deram o alongamento final da barra. Então aqui encerramos o nosso vídeo e tenham bons estudos. Até mais!